Um abraço para você que tá por aqui na Gol para acompanhar a Série B 2024 e tudo que rolou na 19ª rodada, que está praticamente encerrada, faltando apenas um jogo a ser realizado na terça-feira. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal pra gente falar dessa que foi a última rodada no primeiro turno, embora o turno não esteja totalmente encerrado por conta do Sport, que tem 2 jogos adiados, né, com o CRB e também com o Operário. Vamos botar a meta de 200 likes para esse vídeo, vamos nessa, hein? 19ª rodada que foi iniciada na sexta, com jogos no sábado, no domingo também, segunda-feira para ser encerrada na terça. Brusque e América empataram por 0-0 na ressacada às 7h30 da noite da sexta, jogo que abriu a rodada. O América 5 empates seguidos, o Brusque empatou 7 jogos dos últimos 9. São os 2 times que mais empatam, só poderiam empatar mesmo. Na Vila Belmiro, o Santos e Sport 1-1, o Gustavo Coutinho empatou para o Leão na reta final do jogo. O Santos, inclusive, agora tem adversários muito mais próximos aí na disputa pelo título, pela primeira posição. O campeonato se acirra bastante. Botafogo 2-0 no Curitiba, lá no estádio Santa Cruz. Botafogo encerrou uma sequência de 7 jogos sem vitória e aproveitou para sair da zona do rebaixamento, e o Curitiba está na parte de baixo do campeonato. No Carlos Amit, já no sábado, o jogo do Botafogo foi no sábado também. E o Amazonas venceu para fechar o sábado 1-0 o Ituano. O Amazonas mais uma vitória e consegue se afastar bastante da zona do rebaixamento. É a onça pintada fazendo bonito na segunda divisão para um time que nunca tinha disputado. O Amazonas vai bem competitivo, vitória por 1-0 com gol marcado pelo Luan, e o Ituano é o vice-lanterna. O Moisés Lucarelli pintou a 6ª vitória seguida da Macaca jogando em casa. Moisés Lucarelli, aliás, a Ponte, que tem a 4ª melhor campanha como mandante, vence a 6ª seguida para cima do Avaí, que está 9 jogos sem vitória. A Ponte aproveita para subir na tabela de classificação. Já a gente mostra os detalhes da classificação, né? O Novo Horizontino, 9 jogos sem derrota, bateu o Goiás 2-1 no Jorge de Mael de Biase. Nesse período de 9 jogos sem perder, são 5 vitórias com 4 empates. Isso garante ao Novo Horizontino a vice-liderança e agora grudou no Santos. Reduziu, estava 4 pontos atrás, estava 3 pontos atrás, reduziu 2 pontos, agora está 1 ponto só. O Operário no Germano Krieger venceu o CRB por 2-0, vitória importante para se aproximar um pouquinho aí do G4. O Operário também nessa batalha para tentar chegar na primeira divisão. Nessa segunda-feira, na Arena Condal, o Mirassol venceu a Chapecoense por 1-0. O Mirassol, que não prima por grande campanha como visitante, dessa vez venceu por 1-0 e mantém a sua posição dentro do G4 ao terceiro colocado. E no estádio Oba, no último minuto, o Paysandu foi buscar o empate em 2-2 com o zagueiro Lucão. O Vila, que tem ótima campanha como mandante, dessa vez não venceu, pelo menos segue invicto e mantém também a sua posição no G4. Invicto dentro de casa do estádio Oba, são 7 vitórias com 3 empates. Resultado que não foi dos melhores, porque vinha ganhando o jogo por 2-1 até os minutos finais, mas que suficiente ali para manter o Vila em 4º lugar. E na terça-feira a rodada se encerra no Castelão, jogo às 9 da noite, Ceará e Guarani, jogo bem importante para os 2 times, né? O Guarani, que precisa recuperar, começar a sua arrancada para tentar fugir da Série C do ano que vem, e o Ceará precisa ganhar para ganhar posições na tabela e se aproximar muito do G4. Jogo bem importante. Classificação na tela: Santos lidera com 34 pontos, completou o seu turno e com o empate que teve na sexta-feira com o Sport, viu seus adversários se aproximarem, né? Tanto o Novo Horizontino, que estava 3 pontos atrás, agora está 1 ponto só. O Mirassol, que também estava 4 pontos atrás, agora só está 2 pontos atrás. A disputa pela liderança se acirra, embora o Santos tenha conseguido manter 4 pontos de vantagem para o 5º colocado, mas essa vantagem já foi de 6 pontos, depois caiu para 5, agora cai para 4. Novo Horizontino, 2º colocado com 33, Santos e Novo Horizontino estão a 9 jogos invictos, né? Novo Horizontino numa sequência impressionante de 5 vitórias e 4 empates, os 2 aí disputando a liderança. Terceiro, Mirassol também nessa disputa com 32 pontos, venceu fora de casa, e é exatamente isso que o Mirassol precisa fazer para brigar até o fim pelo acesso. Tem uma ótima campanha como mandante, é a 2ª melhor campanha como mandante, como visitante não é tão exuberante assim, mas vence fora de casa a Chape, melhora esse retrospecto como visitante jogando fora. 4º lugar, o Vila Nova, 30 pontos, se tivesse vencido também estaria em 4º lugar, mas estaria bem mais próximo do Santos, estaria com 32, bem próximo do Miracolado no Mirassol, junto ali do Novo Horizontino e do Santos também, mas se mantém no G4. Aliás, o G4 não foi alterado em relação à rodada anterior, e aliás nenhuma posição foi trocada, né? O Santos como líder, o Novo Horizontino como segundo, o
Mirassol como terceiro, Vila Nova na quarta posição. Quinto lugar, o América Mineiro com 30 pontos, 5 empates seguidos pro América. Tá um tempo sem ganhar, mas de grão em grão esse coelho tá enchendo o papo e vai se mantendo ali na briga entre os melhores. Tem 30 pontos com quinto lugar, uma vitória a menos do que o Vila. Sexto, o Sport 29, mas o Sport é aquela coisa, 2 jogos a menos, só tem 17 jogos, não completou o seu turno, exatamente por isso não temos um campeão simbólico, pelo menos até aqui, porque o Sport tem 2 jogos a menos no primeiro turno, jogos contra o Operário e CRB foram adiados, ainda sem data marcada. O Sport, caso vencesse esses 2 jogos atrasados, teria 35, por isso não dá para considerar o Santos como campeão simbólico do primeiro turno. O Sport aí com 2 jogos a menos e é a melhor campanha em pontos perdidos do campeonato. Sétimo, o Operário 29, Operário que joga na terça, aliás, o Operário já jogou, que joga o Ceará, né? O Operário já jogou e venceu, se aproximou do G4, ele tem um jogo a menos porque é um jogo do Sport, né, que a gente acabou de mencionar, que está atrasado ainda do primeiro turno. Oitavo lugar, o Ceará, 26, joga na terça-feira contra o Guarani, jogo em casa no Castelão, em caso de vitória, vai assumir o sexto lugar, vai ultrapassar o Operário no saldo e o Sport no mínimo nos gols pró, né? Isso aí ele já garante, porque ele tem mais gols que o Sport, 28-22, então em caso de vitória ele iria para 29 pontos, com 8 vitórias, no mínimo 6 de saldo, e teria mais gols pró, então em caso de vitória contra o Guarani na terça, ele ultrapassa o Operário, ultrapassa o Sport e vai para o sexto lugar. Nono, Ponte Preta, 26, ganhando posições na tabela, entrou na rodada em 12º, ultrapassando o CRB, Avaí e Goiás, venceu no sábado, por 1-0, com um gol marcado pelo Gé para cima do Avaí, ultrapassando o próprio Avaí, inclusive, é a nona colocada e uma campanha muito forte dentro de casa, a Ponte Preta. 10º lugar, o Goiás, 25, voltando a perder no campeonato, acabou sendo derrotado pelo Novo Horizontino e não foi páreo mesmo, mereceu a derrota, está em 10º lugar o time do Goiás. Tem uma vitória a mais do que o Avaí, que é o 11º, também com 25 pontos, o Avaí que há um mês atrás era o líder do campeonato, 9 jogos sem vitória, olha o que acontece, vem para metade da tabela, é o 11º. 12º, CRB tem 24, tinha 5 jogos de invencibilidade, perdeu agora nessa rodada para o Operário. 13º, o Amazonas, venceu na rodada e aproveitou para ultrapassar Paysandu e Coritiba, se afastando bastante da zona do rebaixamento, abrindo 5 pontos para a zona do rebaixamento, isso foi bem importante. 14º, o Paysandu, arrancou o empate do Vila no último minuto, tem 24, uma vitória a menos do que o Amazonas. 15º, Coritiba, 23 pontos, não consegue sair da parte de baixo. 16º, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 22, venceu, quebrou o jejum de 7 jogos sem vencer, aproveitou para ultrapassar a Chape e assumir aí uma posição fora do Z4, que agora é formado pela Chapecoense. 17º lugar com 19, também 19 pontos para o Brusque. 19º, Ituano tem 13, essa altura 9 pontos atrás do 16º, começa a ficar a situação complicada. 20º lugar, o Guarani, 11 pontos, joga terça-feira contra o Ceará e o Guarani precisa começar a sua arrancada se quiser permanecer na Série B, tá 11 pontos atrás do 16º. Principais artilheiros da Série B: Anselmo Ramon, do CRB, tem 9 gols marcados na segunda divisão. Com 6 gols aparecem Marcão Silva, o volante do Goiás. Centroavante De La Torre, do Mirassol, também tem 6 gols. Com a mesma marca, Henrique Almeida, do Vila Nova. Ainda com 6, o Caio Dantas, do Guarani. E tem gente nessa lista, hein? Fabrício Domingues, uruguaio do Sport Recife. E também com 6 gols aparece o centroavante Gé, da Ponte Preta. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, a última do primeiro turno, praticamente encerrada, só no aguardo do jogo entre Ceará e Guarani no Castelão. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu, turma!